Vocês conseguem imaginar um presidente tendo que explicar para outro presidente que seu país não tem o tipo certo de petróleo para evitar uma intervenção militar? Pois é exatamente isso que acabou de acontecer entre Brasil e Estados Unidos. E o mais assustador, aparentemente funcionou. Deixem-me começar pelo começo, porque essa história é tão absurda que parece roteiro de filme ruim, mas infelizmente é real. No último fim de semana, algo extraordinário aconteceu nos bastidores da política internacional. Segundo vazamentos de fontes do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump estava seriamente considerando o que eles chamaram delicadamente de mudança de vetor político no Brasil. Traduzindo do diplomatês, ele estava pensando em tirar o Lula do poder. Não estou falando de críticas de sanções econômicas ou de pressão diplomática normal. Estou falando de discussões reais dentro do Salão Oval sobre como remover um presidente democraticamente eleito de um país soberano. Um país que, vale lembrar, é a maior economia da América Latina e a nona economia do mundo. O gatilho? Uma mistura explosiva de paranoia geopolítica e rancor ideológico. Os serviços de inteligência americanos reportaram a Trump sobre a expansão da cooperação militar do Brasil dentro dos BRICS, aquele bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Somou-se a isso a recente condenação de apoiadores de Bolsonaro aqui no Brasil e pronto. Na cabeça de Trump, Lula virou uma ameaça à estabilidade regional. No sábado pela manhã, Trump convocou uma reunião de emergência. E aqui, as coisas ficam realmente perturbadoras. Testemunhas presentes relatam que o presidente americano discutiu abertamente a necessidade de remover Lula do poder. Ele teria chamado nossa administração de ameaça à estabilidade da região. Um funcionário de alto escalão da Casa Branca, falando sob condição de anonimato, porque, claro, ninguém quer colocar o nome nessa loucura, revelou: o presidente estava determinado. Em certo momento, discutimos cenários de pressão diplomática dura e até apoio a instituições alternativas de poder no Brasil. Instituições alternativas de poder. Deixem isso afundar por um momento. Estamos falando de um presidente dos Estados Unidos em 2026 discutindo abertamente como derrubar um governo democraticamente eleito na América Latina. Como se estivéssemos de volta aos anos 1970. Como se o Chile de Allende, a Guatemala de Arbenz ou qualquer uma das dezenas de intervenções americanas no continente nunca tivessem acontecido. Ou pior, como se tivessem acontecido e dado certo. Aí vem o domingo, 16h15, horário de Washington, 18h15 aqui em Brasília. O telefone toca no Palácio do Planalto. Do outro lado da linha, Donald Trump. A conversa durou 38 minutos. E pelos relatos que vazaram, começou exatamente como vocês imaginariam. Um desastre. Trump foi direto ao ponto, do jeito Trump de ser. Acusou Lula de estabelecer uma ditadura marxista e de perseguir opositores políticos. Imaginem a cena: o presidente dos Estados Unidos ligando para o presidente do Brasil, chamando-o de ditador. A ironia é tão densa que dá para cortar com uma faca. Mas aqui é onde Lula mostrou por quê. Independente do que você pensa sobre suas políticas, o homem é um político experiente. Em vez de revidar no mesmo tom, em vez de transformar aquilo numa briga de egos, ele fez algo inteligente. Explicou. Pacientemente, metodicamente, Lula detalhou a estrutura das instituições democráticas brasileiras. Falou sobre a independência do judiciário. Aquela mesma independência que muita gente aqui critica quando não gosta das decisões, mas que é fundamental numa democracia. Explicou que os processos contra apoiadores de Bolsonaro não foram obra dele, mas do sistema judicial independente. Lembrou que foi eleito em eleições reconhecidas internacionalmente, com observadores do mundo todo, e rejeitou categoricamente a acusação de ser um ditador. Até aí, diplomacia padrão, certo? Um presidente defendendo sua legitimidade democrática. Nada de extraordinário. Mas então a conversa tomou um rumo completamente inesperado. A discussão mudou para a segurança energética. E aqui entra a obsessão de Trump, o que ele chama de dominância energética americana. Trump levantou a questão do acesso aos recursos brasileiros como condição de lealdade. Leiam isso de novo. O presidente americano condicionou sua aceitação de um governo democraticamente eleito ao acesso aos recursos naturais daquele país. Não estamos no século XIX. Não estamos na era do imperialismo colonial descarado. Estamos em 2026. Mas aparentemente ninguém avisou Donald Trump. E foi aí que aconteceu algo absolutamente surreal.
A equipe de Lula, preparada para essa possibilidade, apresentou um relatório técnico detalhado sobre as reservas petrolíferas brasileiras e explicaram uma realidade inconveniente para Trump. O petróleo brasileiro não é simples. Nossas maiores reservas estão no pré-sal, aquelas camadas profundíssimas no fundo do oceano, abaixo de uma camada de sal. É uma proeza tecnológica extraordinária conseguir extrair esse petróleo. A Petrobras desenvolveu tecnologia de ponta para isso, mas é caro, muito caro, e complexo, muito complexo. Não é como o petróleo do Oriente Médio, onde você praticamente espeta um canudo no chão e o ouro negro jorra. Não é como o petróleo da Venezuela, superficial e abundante. O petróleo brasileiro requer investimento massivo, tecnologia de ponta, anos de desenvolvimento de infraestrutura. E mais, as características químicas do nosso petróleo significam que ele precisa de refinarias específicas para ser processado eficientemente. Não dá para simplesmente bombear para os Estados Unidos e jogar nas refinarias deles. Seria necessário investimento pesado em adaptação de infraestrutura. Em outras palavras, o Brasil não tem o tipo de petróleo fácil e barato que Trump imaginava. E quando Trump entendeu isso, algo extraordinário aconteceu. O homem simplesmente perdeu o interesse. Marco Stevens, um analista especializado em América Latina, resumiu perfeitamente. Quando ficou claro que o Brasil não é uma fonte de petróleo rápido e barato, o interesse do presidente em restaurar a democracia naquele país esfriou consideravelmente. Ele literalmente resumiu: se não tem petróleo normal lá, deixa eles resolverem seus próprios problemas. Vamos parar um segundo e pensar sobre o que isso significa. Um presidente democraticamente eleito de um país soberano teve que apresentar um relatório técnico sobre geologia e engenharia de petróleo para convencer o presidente dos Estados Unidos a não interferir na democracia do seu país. Não foram argumentos sobre soberania nacional que funcionaram, não foi a Carta da ONU, não foram tratados internacionais, não foi o óbvio absurdo moral de um país interferir na democracia de outro. Não foi nem mesmo o fato de que ambos os países são democracias, aliados de longa data, membros das mesmas organizações internacionais. Foi a composição química do petróleo. A democracia brasileira foi salva pela complexidade geológica do pré-sal. Pensem nisso. Se nosso petróleo fosse mais fácil de extrair, se nossas reservas fossem superficiais, se a Petrobras não tivesse desenvolvido tecnologia tão complexa que tornou nossa exploração cara e difícil, estaríamos agora vivendo uma crise institucional sem precedentes. Trump teria seguido adiante. As instituições alternativas de poder teriam sido ativadas. O Brasil poderia estar à beira de um golpe apoiado pelos Estados Unidos. Tudo porque um homem em Washington decidiu que não gostava do presidente que nós, brasileiros, elegemos democraticamente. E a única coisa que o impediu foi: o petróleo de vocês é complicado demais, esquece. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais perturbadora sobre o tipo de mundo em que estamos vivendo agora. Imaginem o absurdo da situação. Nosso presidente teve que explicar para o presidente americano que não vale a pena derrubar nosso governo porque nossos recursos naturais não são convenientes o suficiente para ele. Isso não é relação entre iguais, isso não é parceria, isso não é aliança. Isso é um mafioso avaliando se vale a pena invadir seu estabelecimento com base no quanto ele pode lucrar com a operação. E o mais surreal, aparentemente essa é a nova normalidade. Esse é o nível de discussão que estamos tendo na política internacional em 2026. O presidente do Brasil precisa manter um dossiê técnico sobre a composição geológica e viabilidade econômica dos recursos naturais do país, não para fins de planejamento econômico, mas como argumento de defesa contra a intervenção estrangeira. Senhor presidente americano, por favor, não derrube nosso governo democraticamente eleito, porque, veja bem, nosso petróleo tem alta densidade e requer processamento específico. Que tipo de mundo é esse? É um mundo onde a soberania nacional virou negociável, onde democracia é respeitada apenas quando é conveniente, onde um presidente pode abertamente discutir derrubar outro governo, e a única coisa que o impede não é a lei internacional, não são as convenções diplomáticas, não é a decência básica, mas sim uma planilha do Excel mostrando que o retorno sobre investimento não compensa. E não pensem que isso afeta apenas o Brasil.
Na segunda-feira de manhã, o Departamento de Estado dos Eclesiais emitiu uma declaração breve dizendo que os Estados Unidos respeitam a soberania do Brasil e continuarão o diálogo sobre comércio e tarifas. Lindo, não é? Quase poético. Respeitamos sua soberania, depois de passar o fim de semana inteiro planejando como violá-la. Mas o efeito desse incidente em toda a América Latina foi imediato e gelante. Todo presidente, todo governo da região agora entende. Sua sobrevivência política não depende apenas de governar bem, de manter instituições democráticas fortes, de ter apoio popular. Depende também de ter os recursos naturais certos, ou de não tê-los. Venezuela, por exemplo. O relatório menciona que a Casa Branca já redirecionou sua atenção para lá. E por quê? Porque a Venezuela tem exatamente o tipo de petróleo que Trump quer. Superficial, fácil de extrair, simples de processar. O fato da Venezuela estar em crise humanitária, de milhões terem fugido do país, de haver questões sérias sobre democracia e direitos humanos lá, isso é apenas conveniente. Fornece a justificativa moral. Mas agora sabemos qual é o verdadeiro motivador. Os analistas estão chocados, e com razão. Como disse um diplomata latino-americano falando anonimamente, sempre soubemos que recursos naturais influenciam política externa, mas nunca imaginamos que seria tão descarado, tão direto, tão transacional. A mensagem para toda a América Latina é clara. Se você tem recursos que interessam aos Estados Unidos, e se esses recursos são facilmente acessíveis, sua democracia existe sob condição, a condição de permitir acesso a esses recursos. É neocolonialismo, sem nem mesmo o verniz de civilidade do colonialismo antigo. E isso nos traz ao ponto final, e talvez mais importante. O que fazemos com um presidente americano assim? Não estou falando como brasileiro necessariamente. Estou falando como alguém que observa o sistema internacional. Como alguém que entende que, gostem ou não, os Estados Unidos ainda são a maior potência militar e econômica do mundo. Suas ações afetam todos. Trump não é previsível no sentido tradicional. Ele não segue o manual diplomático. Ele não respeita as normas estabelecidas. Ele não se importa com precedentes ou com as consequências de longo prazo de suas ações. Mas ele é previsível em outro sentido. É transacional ao extremo. Tudo é uma negociação, tudo tem um preço. E se ele não vê benefício imediato, direto, mensurável, ele perde o interesse. Isso cria um ambiente de instabilidade total. Porque como você negocia com alguém assim? Como você constrói alianças de longo prazo? Como você mantém a ordem internacional? A resposta curta é: você não consegue. Com um presidente americano assim, não dá para fazer nada que preste. Essa foi a conclusão de vários diplomatas europeus após o incidente. E eles estão certos. Não dá para confiar em tratados, porque ele pode rasgar a qualquer momento. Não dá para confiar em alianças, porque elas duram apenas enquanto forem convenientes para ele. Não dá para confiar em promessas, porque ele muda de ideia baseado no último relatório que leu ou na última pessoa com quem falou. E aqui está a verdade mais amarga de todas. Dessa vez, deu certo por sorte. Não porque o sistema funcionou. Não porque as instituições internacionais nos protegeram. Não porque a comunidade internacional se levantou em defesa da democracia brasileira. Deu certo porque nosso petróleo é geologicamente complicado. Essa é a defesa que temos. Essa é a garantia da nossa soberania em 2026. Características geológicas inconvenientes. O que acontece quando isso não for suficiente? O que acontece com o próximo país? O que acontece quando Trump decidir que sim, mesmo sendo complicado, vale a pena? Não temos resposta para essas perguntas, e isso deveria assustar todos nós. Este incidente marca, eu acredito, uma mudança fundamental em como entendemos relações internacionais no século XXI. Durante a Guerra Fria havia ideologia. Os Estados Unidos se opunham a governos esquerdistas na América Latina por razões ideológicas. Pelo menos era o que diziam. Havia toda uma estrutura de justificativas sobre conter o comunismo, defender a democracia, ironicamente, geralmente apoiando ditaduras militares, proteger o mundo livre. Depois da Guerra Fria, havia a retórica de direitos humanos, de construção de democracia, de ordem baseada em regras. Agora temos isso. Cálculo puro e simples de recursos. Quanto petróleo você tem? Que tipo de petróleo? Quanto custa extrair? Vale a pena o esforço político de derrubar seu governo?
É honesto, de certa forma. Brutalmente honesto. Mas também é aterrorizante. Porque, pelo menos quando havia hipocrisia, havia algum apelo a normas, havia algum constrangimento, havia alguma necessidade de justificar ações, de construir coalizões, de convencer aliados. Agora, não tem petróleo bom? Então tá, deixa pra lá. Para nós brasileiros, isso levanta questões urgentes sobre nosso lugar no mundo. Não podemos mais simplesmente assumir que nossa soberania é respeitada. Não podemos assumir que nossos processos democráticos são nossos. Não podemos assumir que as decisões que tomamos como país, através de eleições livres e justas, serão honradas pela comunidade internacional. Temos que estar constantemente preparados para justificar nossa própria existência como democracia independente. Temos que ter sempre à mão argumentos de por que não vale a pena nos derrubar. Isso não é paranoia. Isso aconteceu no último fim de semana. Enquanto vocês estavam com suas famílias assistindo televisão, vivendo suas vidas, o governo dos Estados Unidos estava ativamente discutindo como remover nosso presidente eleito. E a única razão pela qual não foi adiante é porque nossos engenheiros de petróleo são bons demais no que fazem. Então, o que fazemos com essa informação? Primeiro, precisamos fortalecer nossas instituições democráticas. Não porque isso vai necessariamente nos proteger de interferência externa, claramente não vai, mas porque se vai haver tentativa de interferência de qualquer forma, pelo menos que seja num país com instituições fortes que possam resistir. Segundo, precisamos diversificar nossas parcerias internacionais. Um mundo onde dependemos excessivamente da boa vontade de um único país, especialmente quando aquele país é liderado por alguém tão imprevisível, é um mundo perigoso. BRICS, Mercosul, parcerias com Europa, com África, com Ásia, tudo isso se torna não apenas desejável, mas essencial. Terceiro, e talvez mais importante, precisamos de uma conversa nacional honesta sobre soberania no século XXI. O que ela significa? Como a protegemos? Quais sacrifícios estamos dispostos a fazer por ela? Porque uma coisa este incidente deixou clara: soberania não é mais algo que você simplesmente tem por direito. É algo que você tem que defender, negociar, justificar a cada dia. E aqui está a ironia final de toda essa situação. Trump provavelmente acha que saiu vencedor. Ele olhou para o Brasil, avaliou se valia a pena intervir, decidiu que não valia e seguiu em frente. Eficiente, prático, focado em resultados. Do ponto de vista dele, foi uma boa tomada de decisão empresarial. Ele provavelmente não entende ou não se importa com o precedente que estabeleceu, com a mensagem que mandou, com o medo que instilou em governos ao redor do mundo. Ele não vê que, ao tratar países soberanos como empresas a serem avaliadas para a aquisição, ao reduzir relações internacionais a balanços de recursos naturais, ao descartar séculos de normas diplomáticas, ele está criando um mundo fundamentalmente mais instável. Um mundo onde ninguém confia em ninguém, onde cada país está por si, onde a lei do mais forte volta a dominar, sem nem mesmo a pretensão de ordem ou justiça. Este incidente, que para muitos pode parecer apenas mais uma notícia bizarra num ciclo de notícias já surreal, é na verdade um momento definitivo. É o momento em que fica claro que as regras mudaram, que o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, com suas instituições internacionais e suas normas de comportamento entre nações, está genuinamente acabando. E o que está tomando seu lugar não é algo melhor. Não é uma ordem mais justa. Não é um sistema onde países menores têm mais voz, onde democracia é mais respeitada, onde soberania é mais sacrossanta. É um mundo onde o poder é a única moeda que importa, onde recursos naturais determinam não apenas riqueza, mas sobrevivência política, onde um presidente pode abertamente discutir derrubar outro governo eleito, e a única coisa que o impede é uma análise de custo-benefício. Com um presidente americano assim, realmente não dá para fazer nada que preste. Não dá para construir parcerias duradouras. Não dá para confiar em acordos. Não dá para planejar o futuro. Só dá para reagir, para se defender, para sobreviver mais um dia. E esperar que na próxima vez que alguém em Washington olhar para seu país com interesse, você tenha a sorte de que seus recursos naturais sejam geologicamente inconvenientes. Porque aparentemente, em 2026, é isso que passa por estratégia de defesa nacional. Que Deus ajude a todos nós.